Olá, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos e você está agora com as notícias do Gazeta News. A morte de Eduardo Campos, o corpo que havia chegado ontem à noite ao IML de São Paulo, só deve ser liberado no sábado. A repórter Sabrina Pires está no IML e tem mais informações. Sabrina. Você pode procurar assistência social da prefeitura que vai orientá-lo e dar assistência devida. Já já a gente volta com a nossa repórter, a gente teve um pequeno probleminha. O governador de Pernambuco, João Lira Neto, do PSB, já está aqui em São Paulo para auxiliar no processo de traslado do corpo. O velório será no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado, e o enterro no cemitério de Santo Amaro, no centro do Recife. Lá, Eduardo Campos deve ser sepultado no túmulo da família, onde também está enterrado o avô dele, Miguel Arraes. A presidente Dilma Rousseff já confirmou presença no velório. No local do acidente, passada a fase de resgate dos corpos, peritos vão agora intensificar a localização de fragmentos e objetos que possam ajudar nas investigações. 40 bombeiros passaram a madrugada no local do acidente, dando sequência aos trabalhos de resgate. Entre os itens retirados dos escombros estava a carteira de Eduardo Campos com os documentos pessoais dele. Também foram localizados destroços menores do avião e restos mortais das vítimas. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, tanto os corpos quanto a fuselagem ficaram irreconhecíveis. Também partes da aeronave nas quais elas estavam muito contorcidas no interior dessa cratera, compactadas a cerca de 3 metros de profundidade. Agora são pouco mais de 10 horas da manhã e ali no local do acidente a perícia ainda é realizada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e os próprios peritos, ainda não há uma definição de horário para a liberação e o encerramento das atividades ali no local do acidente. Uma situação muito complexa, né? Vai demorar para sair alguma coisa. O Datan, a gente levou praticamente 20 meses, né? Esse aqui eu não sei quanto tempo vai levar. O delegado seccional de Santos instaurou um inquérito e investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Homicídio culposo e lesões corporais culposas. E isso apura imperícia, negligência e imprudência. Se houve erro humano, o piloto se extingue a punibilidade pela morte do piloto. Se houve uma falha técnica, será visto manutenção, defeito de aeronave, parte mecânica. Agora sim, vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que está no IML de São Paulo e tem mais informações para a gente. Sabrina? Mariana, agora 50 profissionais aqui do IML, do Instituto de Criminalística e especialistas em genética fazem o trabalho de reconhecimento dos fragmentos a partir do material genético dos familiares. Isso é um trabalho bem lento, minucioso e que depende da retirada do material de um parente em primeiro grau, pai, filho ou irmão, para que haja uma comparação de DNA. O material genético de 2 das vítimas já foi recolhido aqui em São Paulo, das vítimas do copiloto Marcos Martins e do assessor de campanha Pedro Valadares. As outras 5 vítimas, o material de parentes delas vai ser colhido nos estados onde os familiares vivem, Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais. Depois disso será feito um laudo, repassado aqui ao IML de São Paulo e aí sim para poder fazer a comparação em cada fragmento com o DNA de cada uma das vítimas, dos parentes dessas vítimas. Há também um outro trabalho agora para dar apoio aos profissionais. Nesta tarde, um caminhão frigorífico chegou aqui ao IML para poder armazenar esses fragmentos e conseguir garantir a temperatura para que eles consigam fazer esse trabalho em 2 ou 3 dias, um trabalho minucioso e que requer muito cuidado e paciência. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Sabrina. A Infraero informou que há 2 meses a aeronave teve problemas no aeroporto de Londrina, no Paraná, e o voo, na ocasião, precisou ser cancelado. O deputado Wilson Quintero, do PSB, confirmou o que pode ter sido uma pane no sistema elétrico. O avião está registrado no nome de uma empresa de Ribeirão Preto e já havia sido usado pela equipe de Eduardo Campos em compromissos anteriores.
Na sexta-feira passada, Eduardo Campos havia utilizado a aeronave durante visita à cidade de Arapiraca, em Alagoas, para participar do lançamento da campanha do candidato ao governo de Alagoas, Benedito de Lira, do PP. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a aeronave está registrada em nome do Grupo Andrade, de Ribeirão Preto, que atua no setor da cana-de-açúcar. A empresa, segundo o jornal, entrou com um pedido de recuperação judicial em julho. Ainda de acordo com o jornal, o avião foi vendido há cerca de 3 meses por R$7 milhões para um empresário de Alagoas, que o teria emprestado à campanha de Eduardo Campos. A aeronáutica e a polícia vão investigar o que teria ocasionado a queda do avião. A caixa preta que registra o que a tripulação conversou antes do acidente foi localizada no início da noite e recolhida por uma equipe da aeronáutica. O objeto já está em poder do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, em Brasília. Os peritos devem colher dados sobre as condições climáticas do momento do acidente, problemas mecânicos, se houve falha humana ou ainda se a combinação desses fatores contribuiu para a tragédia. Além desta apuração, a Polícia Federal, como é de costume em acidentes aéreos, abriu inquérito para apurar as causas da queda do avião. São Paulo teve hoje a madrugada e o dia mais frios do ano até agora. Os termômetros amanheceram marcando apenas 9 graus e não passaram da marca dos 12,6 graus essa tarde. Será que esse frio continua amanhã? Vamos aos detalhes da previsão. As temperaturas sobem um pouquinho durante o dia em todo o leste do estado, mas essa madrugada ainda será gelada, inclusive aqui na capital. Nessa sexta-feira, as nuvens diminuem no interior e o sol brilha forte na maior parte do dia. As temperaturas entram em elevação durante a tarde, mas ainda não passam dos 24 graus em Marília e dos 25 em Presidente Prudente. Na região de Franca, mínima de 14 e máxima de 24 graus amanhã. Em todo o leste do estado, o dia pode amanhecer com garoa, mas durante a tarde o sol até aparece em alguns momentos. No litoral, a máxima não passa dos 20 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o frio diminui, mas a temperatura ainda fica amena. A mínima prevista é de apenas 10 graus nessa madrugada, mas a máxima chega aos 20 amanhã à tarde. No fim de semana, o sol aparece mais, as temperaturas sobem um pouquinho, mas ainda faz frio. Tanto no sábado quanto no domingo, a máxima não vai passar dos 22 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você sabe quando tá barato e você sabe onde é barato. Na Casas Bahia. Vocês sabem que aqui tá tudo mais barato, né? Com tanto desconto, tá valendo muito a pena. É? E olha que tem de preço baixo pra você. Tem desconto de R$100 na TV LED com conversor digital, que sai agora a partir de R$399 à vista. E é tudo em 10 vezes sem juros. Computador positivo 3D com Intel Dual Core, memória de 2 GB, HD de 320 GB, Windows 8, só R$899 à vista. Você sabe que na Casas Bahia você paga barato. Música clássica é fascinante e pode ser mais simples do que você imagina. Coleção Folha Mestres da Música Clássica. As obras dos maiores compositores da história, decifradas em 25 livros CDs por R$17,90 cada. Todo domingo nas bancas. Colecione. Cerca de 1.500 estudantes e funcionários da USP fizeram um protesto aqui em São Paulo. Acompanhados de carro de som, os manifestantes marcharam pacificamente com destino ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Eles chegaram a ocupar totalmente a Avenida Morumbi, no sentido centro. Também participam do movimento alunos e funcionários da Unesp e da Unicamp. O ato faz parte dos protestos pela greve na instituição, que já dura mais de 70 dias. Morreu ontem em São Paulo o idoso baleado em uma abordagem policial na Zona Leste.
Mário Aparecido dos Santos tinha 63 anos e estava internado desde domingo no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Ele foi baleado no pescoço por uma policial militar durante uma discussão. A filha dele havia desobedecido uma ordem de parada dada pelos policiais. As imagens feitas pelo vizinho mostram um momento em que a confusão acontecia minutos antes do idoso ser baleado. A PM Aretusa Moraes, responsável pelo disparo, foi detida em flagrante e vai responder a inquérito por lesão corporal grave. Ela alega ter sido puxada pelo braço antes do disparo que atingiu o idoso, o que está sendo investigado. Agora vamos ao nosso giro pelo trânsito de São Paulo. Segundo a CET, a capital registra agora 110 quilômetros de lentidão. Começamos com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai no sentido Paraíso, o trânsito está carregado, mas até que fluindo, assim como do outro lado da avenida, para quem vai no sentido Consolação. Vamos ver agora como está o corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue em direção ao aeroporto de Congonhas, trânsito complicado nesse horário, o motorista precisa ter paciência. Acima do vídeo, para quem segue para o centro da cidade, o trânsito flui bem. Agora, Radial Leste, à direita, no sentido bairro, trânsito praticamente parado. E à esquerda, no sentido centro da cidade, o trânsito flui melhor. E para finalizar, vamos à Avenida Rebouças, na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. À direita, no sentido Marginal Pinheiros, trânsito complicado, o motorista já começa a encontrar lentidão. E no sentido contrário, ali na subida para a Paulista, o trânsito flui bem. Voltamos agora a falar da morte de Eduardo Campos. O advogado Antônio Campos, único irmão do ex-governador, defendeu que Marina Silva assuma a candidatura à presidência pelo PSB. A declaração foi dada à Rádio Estadão, do jornal O Estado de São Paulo. E a minha posição pessoal, como único irmão de Eduardo, como diretoriano do PSB, como presidente do Instituto Miguel Arraes e como militante do PSB, que sempre acompanhei Eduardo na trajetória, defendo um debate democrático na coligação Luz do Brasil. Na minha posição pessoal, que Marina Silva deveria encabeçar a chapa na coligação e devemos escolher o mais rápido possível, dentro dos 10 dias que a legislação nos permite, um vice que agregue valor a esse debate e que possa continuar essa trajetória que Eduardo deixou e esse legado. 5 dias antes do acidente, um dos pilotos relatou em sua página no Facebook que estava cansado de tanto voar. Marcos Martins postou na rede social: cansadaço, voar, voar e voar. Ele vinha acompanhando a viagem do presidenciável Eduardo Campos, do PSB, e afirma que não estava tendo tempo para descansar. O outro piloto que morreu foi Geraldo Cunha, que dividia com Martins o comando da aeronave. Apesar das causas do acidente ainda não serem conhecidas, o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, comandante Marcelo Serriotti, alerta que a sobrecarga de trabalho dos pilotos poderia estar pondo em risco a segurança dos voos. Segundo ele, a entidade tenta desde 2011 alterar a lei que estabelece a carga horária dos tripulantes, que hoje é de 11 horas diárias de trabalho por 12 horas de descanso. De acordo com a ANAC, os pilotos estavam com as licenças e habilitações válidas. Também, segundo a ANAC, o certificado da aeronave estava em dia e a inspeção anual de manutenção válida. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.